Olá, pessoal. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Para estudar esse vídeo com a gente está o Jordanley dos Santos e o livro com a compilação que os mentores nos presentearam, né? Nós estamos estudando a mensagem número 5, que Carolina escolheu o título Somos Co-Criadores. Foi uma palestra proferida pelo mentor Oikenaz no dia 19 de setembro de 2020. E essa é a terceira parte da mensagem, que ele vai falar especialmente sobre a fé. Então vou passar um trecho da mensagem e logo voltamos aqui. A fé se torna uma fortaleza indestrutível na vida do ser humano. E veja, queridos e amados filhos de Deus, que em nenhum momento me refiro à fé ou à crença no Criador, porque esta é inerente ao ser humano. De alguma forma, ela ecoa no nosso inconsciente, no nosso subconsciente e no nosso consciente. E quantas vezes, ainda mais no nosso superconsciente. Falo da fé inabalável que precisamos ter em nós mesmos. A fé que faz com que possamos pedir para que montanhas mudem de lugar e elas farão. A fé para acreditar que as nossas mãos é capaz de curar a nós mesmos e ao nosso irmão que nos cerca e que nos acompanha. A fé que é capaz de fazer sorrir mesmo diante do obstáculo mais duro que você possa estar passando, porque você sabe que indiferente da dor, da prova ou da expiação, você é maior. A fé em nós mesmos é a fé mais difícil de ser construída, porque é fácil acreditar naquele que está diante de nós, mas é tão difícil acreditar na imagem refletida em um espelho que nos mostra, através das recordações, os equívocos, os tropeços do andar. Como se tropeços fosse algo tão importante. Não. Tropeços são apenas descuidos, que por vezes pode custar sim alguns dias, algumas semanas de dor. Se você de chinelo estiver e tropeçar numa pedra, imagine o estrago em sua unha. O tempo físico vai do processo da regeneração celular do teu organismo. No mundo espiritual, na forma espiritual, procede-se da mesma forma. O tempo da recuperação será o tempo necessário para a regeneração do amor, da paz e do auto-perdão para recomeçar uma vez mais. Que pode ser segundos, que pode ser meses ou que pode ser milênios. As escolhas sempre estarão em nossas mãos para olhar, para acreditar e para desacreditar. Não é a crença em uma comunicação como esta que vem neste momento que vos fará mais feliz ou menos felizes. Mas é a reação que ela vai percutir dentro das tuas capacidades de compreender amor e serenidade. Poderia ser Oikenaz ou qualquer outro irmão trabalhador da luz. Como poderia ser apenas um irmão encarnado a te dizer as palavras mais belas e sábias. A repercussão dela no seu ser é que transformará a vibração das tuas energias. Claro
que em consonância o universo vibra igual. Sobre os efeitos das ondas solares, o planeta sofre alterações magnéticas. Mas sobre sóis ainda maiores, o nosso Sol, a nossa estrela da vida, sofre as interferências magnéticas também de outros espaços. Então observamos que aquilo que nesse instante vivenciamos é apenas uma parte tão pequena do processo, e que ocorre externa e que ocorre internamente. Porém, o magnetismo do teu ser, além de todo o magnetismo da onde você vive, das frequências às quais você vive, ainda são mais condizentes com aquilo que tu pensa ser e com quem tu andas. Porque basta dizer o que pensas, que saberás com quem andas. Por isso, queridos e amados servidores da paz, não permitam jamais que a desilusão, que o desânimo, que o cansaço, que a ansiedade, que o nervosismo faça moradia em seu coração. Não permita jamais que o desespero te abrace, porque ele não te acolherá. Ele apenas te desequilibrará. Não permita que o teu olhar perca o brilho, porque é este brilho que faz refletir a imagem da luz e da criação para outros seres. Sim, vós sois a luz a emanar para a criação, que encontra-se, por vezes, a alguns passos atrás de onde você está. São as tuas mãos que fazem florescer os jardins. São as tuas mãos e os teus sentimentos que fazem acalmar cachorros, gatos e amigos. É interessante demais reescutá-lo. A gente não faz... pode falar, Robson. Eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção foi logo o que ele disse no início, né? Que a nossa fé em Deus ecoa, porque ela sempre vai existir, porque faz parte da nossa essência. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho fé, é porque eu não estou conseguindo conectar com ela, mas ela já existe dentro da gente, né? E ele fala o seguinte, que ecoa no nosso inconsciente, subconsciente e consciente. Quer dizer, a estrutura de personalidade que é a nossa agora, né? A nossa estrutura enquanto ser humano vivo aqui na Terra. E aí ele parou assim, e aí ele completou, e quantas vezes ainda mais no nosso superconsciente, né? Eu estou entendendo que superconsciente ele está dizendo como se fosse uma consciência a nível espiritual mesmo, né? Para além dessa nossa personalidade. É quase como se fosse assim. Então tem alguns momentozinhos que vocês conseguem ter um lampejo do que é a sua essência real, o que é o seu espírito conectado com Deus, e esse espírito ele tem certeza, né? Da existência de Deus e dessa fé em Deus. Porque depois disso ele passa a falar da fé que a gente tem que ter em nós mesmos, né? Mas eu achei interessante esse termo que ele utilizou, porque não é um termo trivial nas teorias da psicologia, né? Então... É engraçado que eu ia te fazer perguntas depois, particular, sobre exatamente isso, né? Para tentar entender essa colocação dele, o superconsciente. E claro que se nós pensarmos na estrutura física, o superconsciente é aquilo que está no nosso pensamento cotidiano, diário, assim, né? Que está mais que consciente, né? Ou seja, a gente tem certeza do que está fazendo. Eu estou interpretando até que é uma consciência que eu tenho, por exemplo, num desdobramento que eu lembro de uma vida anterior e eu tenho uma visão mais global do que é a minha estrutura total, né? A gente não tem consciência disso usualmente, né? É como se eu conseguisse resgatar uma consciência do meu espírito, e não só da minha mente
minha mente dessa vez, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, não só o conhecimento que eu tenho do que o Robson estudou nessa vida, né, mas como se eu tivesse acesso a uma consciência maior que abrange muito mais do que isso, né? Pelo menos eu estou interpretando assim. A gente pode perguntar isso pro mentor da próxima vez que a gente estiver com ele. Não, eu acho que é bem interessante a gente fazer essa pergunta. Porque eu estou tentando só fazer um paralelo com aquilo que as pessoas falam no dia a dia. Então, talvez seja aquilo que falam tanto do acesso ao registro acástico, né? As informações das existências, né? Da nosso ser integral. Mas é muito interessante. Tem um outro ponto que ele aborda e que nos faz refletir demais, ele pega as inúmeras estrelas e ele fala da nossa estrela, né, a estrela da vida. Eu acho tão bonito a terminologia que ele usa para falar do nosso Sol, a estrela da vida. E aí ele diz que existem outros universos, né, outros sistemas que influenciam na vida da própria estrela, que é a nossa estrela da vida, mostrando esse processo linear e contínuo das diferentes galáxias, dos diferentes universos, e que uma congrega, engloba e amplia mais a energia, né? Levando aquilo mesmo, por exemplo, a energia de Deus está presente em todos nós, a energia de Jesus também, através de todos os seus frequenciais, né, as suas frequências vibracionais, até chegar na densidade onde nós nos encontramos, mas que o universo todo vibra em nós. E isso traz, sim, um fortalecimento muito grande de que nós somos seres maiores. Ele usa muito, e nessa época eu acho que ele usava ainda mais do que hoje, né? Me digas o que pensas, perdoe-me, que eu te direi com quem andas. Né? Exatamente para que sair desse conceito, e talvez isso seja uma interpretação minha, e se for isso eu peço desculpas, né? Que não é a ideia influenciar ideias de pensamentos, mas é só trazer à tona. Nós temos muito a ideia de que, não, mas nessa vida eu estou sendo bacana, eu estou ajudando aqui, eu ajudo lá, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Politicamente estou sempre correto, né? Mas o Eikenazi, ele vem trazendo o além disso, né? O por trás do véu de Ísis. E aí ele diz, me digas o que pensas, que eu te direi com quem andas. Isso está além daquilo que eu faço e vivencio hoje. Está além disso. Porque está exatamente em dizer que, não, tudo bem, eu posso estar fazendo um monte de coisa agora aqui, mas eu estou pensando em outra coisa. Então, quem está comigo é aquilo que os meus pensamentos estão inseridos. Tirando dessa maquiagem que muitas vezes nós usamos enquanto encarnados, né? Nós falamos, né, não adianta, o tempo faz as máscaras caírem. A gente usa esse termo aí. E o que eu acredito que o Eikenazi está falando é exatamente o que há por trás da máscara, que é o nosso ser integral, que é o nosso ser pleno como espírito. Então, sabendo o que pensamos, sabemos quem são as nossas companhias. Tem muita raiva, tem muito ressentimento, tem muito rancor, tem muita mágoa, tem muito amor, tem muita amizade, tem muito companheirismo. Então, a gente sabe mapear aqueles que estão nos regendo 24 horas. Eu acho que tem, né, essas dicas que ele já vai dando sobre o assunto de cocriação, que acabou ficando mais evidente na última parte, que nós vamos estudar no próximo vídeo, né? Mas eu acho que tem essa questão do macro e do micro, né, que vem desde lá dos egípcios, com Hermes Trismegistus, essa ideia de que o mundo tem esses níveis e que eles se replicam em termos de organização, né? Quase como se fosse assim. Então, a estrutura de uma galáxia é a estrutura de um átomo, né? Então, um centro denso com aquelas coisas que estão rodando em volta, né? E depois, né, tem essa coisa do co-criador no nível macro, né? Então, espíritos do nível de Jesus, que ajudam a construir estrelas e sistemas e tudo, né? E a gente, né, que ajuda a construir um jardim, que ajuda a criar um cachorrinho, que ajuda a fazer coisas ainda pequenas, mas que, quando a gente olha no nível micro, né, por exemplo, o organismo de uma planta, o organismo de um cachorrinho, a complexidade que né, trilhões de células ali que tem que
se juntar e para formar aquele ser que está ali na nossa frente que a gente está cuidando, né? Então, o nível de responsabilidade pode ser diferente, mas o nível de estrutura e de complexidade é o mesmo, né? Que é isso que você falou, né, Jordelê? E depois tem essa questão mesmo da vibração atraindo o que a gente precisa para a nossa vivência, né? Então, quem está em volta da gente são as pessoas que a nossa mente atraiu, né? Não foram assim, Deus impôs aquelas pessoas na nossa vida, né? A gente que acaba atraindo aquelas pessoas para nós. E aí eu acho que tem um terceiro ponto que ele falou aqui, e que é muito, muito importante, né? Que é assim, que tem o estímulo externo, né? E ele fala isso em termos da comunicação dos mentores, mas que não é bem a comunicação dos mentores que transforma a pessoa. É a reação que a pessoa vai repercutir dentro das suas capacidades de compreender, né? E quando eu li essa frase, eu lembrei de um trecho do Evangelho que a gente estava estudando com o Mateus Cautiero, né, que é um dos meus professores, e ele estava contando aquela passagem do Pedro, né? Que Jesus está lá depois da ceia dizendo assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. E Pedro falando assim, não, que isso, mestre, eu me garanto, eu sou do seu lado, ó, até o fim da história, né? Pedro se achando, né? Eu tenho certeza que eu nunca vou fazer isso, e Jesus tinha uma visão diferente, porque ele já estava vendo todo, né? E Pedro estava só vendo aquele momento ali. E Jesus falando assim, não, até o fim da noite você vai me negar 3 vezes, né? E aí você vê que a reação de Pedro não é do tipo assim, ó, Jesus até agora acertou todas, cara. Se ele tá falando que eu vou negar 3 vezes, é melhor eu pensar no que ele tá falando, porque vai que ele tá certo, né? Eu tô achando que não, que eu não vou negar. Mas ele deve ter algum motivo, ele tá enxergando alguma coisa que eu não tô enxergando. E aí, em vez dele, por exemplo, perguntar para Jesus, o que você tá vendo aí que você tá percebendo que eu vou te negar 3 vezes, né? Ele não faz isso, ele fecha a mente dele no conhecimento que ele está ali naquele momento e fala, não, Jesus, não vou te negar coisa nenhuma. É quase como se ele falasse assim, Jesus, você não sabe de nada. eu é que sei como eu vou reagir, né? E não é. Aí depois que tem toda a cena, né, da prisão e dele tentando entender o que está acontecendo, dele se infiltrar ali perto de onde Jesus está preso, ele nega e ele nega, né? Porque aí o medo falou mais alto. Mas então acho que é isso aqui que o Eikenas está falando para a gente, né? Olha, não é muito o que está acontecendo, é muito como a gente reage. Então Pedro não enxergou que ele ia reagir desse jeito. E a gente também não enxerga, né? E aí na hora que vem a experiência, a nossa reação muitas vezes é inesperada, e não é aquela que vai fazer a gente expandir. E aí eu acho que isso tudo está dentro desse processo de cocriação, né? Exatamente. Interessante essa visão ali, né? Porque parece, agora tu levantou essa lebre, né? Parece que não existia muita curiosidade sobre o que Jesus profetizava, porque ele se contentava com a resposta e não questionava Jesus, né? Bom, mas o que é? O que tu está vendo aí? Por exemplo, ele tem a passagem de dizer, um de vocês vai me trair. Tá, como assim trair? Pô, Jesus, nos explica esse negócio aqui, o que está acontecendo aqui? Né? E realmente, acho que hoje nós seríamos mais curiosos. Acho, não posso afirmar. É isso aí. Vamos encerrando aqui, Jordelê? Vamos. Que Jesus, né, esse mesmo Jesus que nos encanta com seu olhar, que nos encanta com seus ensinos, possa estar no seu lar, possa estar na sua vida, possa estar sempre trazendo as bênçãos mais puras e sublimes. Um abraço muito grande aqui da toda a equipe do Portal Paz. Que Deus, que Jesus, que toda a espiritualidade nos acompanhe. Fiquem com Deus.